Olá, muito prazer. Eu sou o Lucas, da equipe de valvopatias aqui do Instituto do Coração, e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante, que é o que fazer com os pacientes que têm alguma valvopatia, mas cuja valvopatia ainda não é anatomicamente importante, uma valvopatia de caráter discreto ou moderado. Vamos lá então. Gostaria de começar lembrando a respeito do algoritmo da nossa diretriz brasileira de valvopatias, no qual nós temos lá no primeiro passo já a avaliação da gravidade anatômica da valvopatia. Quando nós temos essa avaliação e nós encontramos uma valvopatia que não é importante, ou seja, uma valvopatia discreta ou moderada, o próximo passo que é recomendado pela diretriz é o segmento individualizado de acordo com a etiologia. E aí, quais seriam essas questões referentes especificamente a cada uma das etiologias das doenças valvares? Se nós formos colocar as valvopatias com relação às causas delas, nós temos uma possibilidade de uma valvopatia reumática gerar alterações ainda discretas ou moderadas e que tem repercussões específicas que devem ser observadas e tratadas, se for o caso. Da mesma forma que os pacientes com prolapso da válvula mitral, os pacientes com valvopatia degenerativa ou os pacientes que têm, por exemplo, uma válvula aórtica bivalvulada com estenose ou insuficiência valvar. Vamos então, antes de entrar nos aspectos específicos de cada uma das valvopatias, relembrar quais são os períodos de acompanhamento clínico ecocardiográfico recomendados para cada contexto. Então, nos pacientes com estenose mitral, pela nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, deve ser repetida a avaliação clínico-ecocardiográfica anualmente. As diretrizes internacionais são um pouco mais tem intervalos um pouco maiores para essas reavaliações. Na diretriz americana, a reavaliação a cada 3 a 5 anos e a diretriz europeia a cada 2 a 3 anos. Se o paciente, ao invés de uma estenose mitral, tem uma insuficiência mitral, aí varia se ela for discreta ou moderada. Vou focar principalmente na recomendação da diretriz brasileira daqui para frente. Nas diretrizes brasileiras, o paciente com insuficiência mitral discreta deve repetir uma avaliação clínico-ecocardiográfica a cada 2 a 3 anos, enquanto naqueles com insuficiência moderada, essa avaliação deve ser repetida anualmente ou no máximo a cada 2 anos. Os períodos são semelhantes aos pacientes com estenose da válvula aórtica agora. Com valvopatia aórtica estenótica discreta, a reavaliação deve ser feita também a cada 2 a 3 anos e na valvopatia moderada, tipo estenose aórtica, a cada ano. Nos pacientes com insuficiência aórtica, esse período pode ser um pouquinho mais alargado. Na insuficiência aórtica moderada, reavaliações clínico-ecocardiográficas a cada 1 a 2 anos, enquanto na insuficiência aórtica discreta apenas, essa reavaliação pode ser repetida a cada 3 a 5 anos. Lembrando que deve ser respeitado o intervalo referente à valvopatia mais importante que o paciente apresentar. Alguns pacientes têm valvopatia associada à mito-aórtica, por exemplo, e aí a reavaliação deve ser conduzida conforme a valvopatia mais significativa. Com relação especificamente, então, ao acompanhamento relacionado a cada uma das etiologias, quando a gente tem um paciente com etiologia reumática, uma valvopatia de etiologia reumática, é fundamental lembrar da profilaxia secundária para febre reumática, que é feita com penicilina G-benzatina na dose de 1.200.000 unidades nos pacientes acima de 25 quilos, que são a maioria dos adultos, a cada 21 dias até os 40 anos de idade, pelo menos. Se o paciente tiver uma exposição ocupacional a crianças e adolescentes, essa profilaxia deve ser mantida por prazo indefinido enquanto essa exposição acontecer. Então, paciente que é pediatra, paciente que é cuidador de creches, paciente que é professor de escolas infantis e outras exposições ocupacionais a crianças e adolescentes fazem com que essa profilaxia, então, tenha que ser realizada por período estendido enquanto a exposição ocorrer.
Além disso, ao longo do acompanhamento, alguns pacientes que têm uma valvopatia de etiologia reumática podem apresentar alterações da função ventricular, uma queda de fração de ejeção muitas vezes inexplicada. É claro que as causas habituais devem ser investigadas, por exemplo, associação com doença de Chagas, associação com coronariopatia, se couber, mas é muito importante lembrar da cardite reumática, que pode estar acontecendo aí uma reativação da febre reumática com envolvimento do miocárdio e deve ser investigada adequadamente. Habitualmente, os exames mais solicitados vão ser ou um PET cardíaco, que pode avaliar a inflamação miocárdica, ou então uma cintilografia com galho, que também pode demonstrar o mesmo tipo de alteração. Uma vez identificada essa cardite reumática, o tratamento deve ser feito da forma adequada, usualmente o mais comum com corticoterapia. A fibrilação atrial também pode ocorrer nos pacientes com febre reumática e é muito importante que seja dada uma atenção a ela em dois sentidos. Primeiro, no sentido de controlar a frequência cardíaca e no segundo caso, também ser feita a prescrição de anticoagulação. Lembrando que atualmente nos pacientes com estenose da válvula mitral moderada, importante também, mas no caso do nosso tema da aula de hoje, aqueles com estenose mitral moderada, não é validado o uso dos anticoagulantes orais diretos, os DOACs, né? Para as outras valvopatias eles podem ser utilizados, mas para os pacientes com estenose mitral pelo menos moderada, ainda é necessário que a anticoagulação seja realizada especificamente com varfarina. E atenção ao surgimento de possíveis sintomas. Os pacientes que têm algum sintoma, seja palpitação, seja a dispneia, que é o principal sintoma das valvopatias, e que ainda tem uma valvopatia que não é anatomicamente importante, uma valvopatia ou discreta ou moderada, devem receber uma orientação para que sejam investigadas outras causas desses sintomas. Será que esse paciente tem coronariopatia? Será que esse paciente tem uma outra causa de alteração miocárdica especificamente? Será que ele tem uma causa não cardíaca para a dispneia, causa pulmonar, alterações relacionadas a, por exemplo, obesidade e descondicionamento? É muito importante lembrar que se o paciente não tem valvopatia anatomicamente importante, a chance de haver sintomas secundários a ela é muito baixa. Investigar a evolução da gravidade anatômica. Ele não tinha cansaço antes, mas agora tem. Será que a valvopatia que antes não era importante, agora já não é? Né? Então, repetir a avaliação clínica, a avaliação da propedêutica, reauscultar o coração desse paciente, ouvir se o sopro não mudou de característica, ouvir se não tem algum tipo de estalido que mudou de característica e, claro, repetir o ecocardiograma também para fazer uma reavaliação da anatomia valvar. Outra questão que é importante lembrar, não aqueles pacientes que estão tendo sintomas, mas aqueles que não estão tendo sintomas. Será que esses pacientes que têm uma anatomia que eu reavaliei e vi que agora já não é mais moderada e importante, eles não estão se autolimitando por alguma razão e podem estar mascarando os sintomas por conta dessa autolimitação? Será que eles não têm algum uso de medicação para alguma outra doença? Uma doença super prevalente na população é a hipertensão arterial sistêmica e o uso de vasodilatadores ou beta-bloqueador ou mesmo diurético, tiazídico, que é tão frequente para o tratamento da hipertensão, em alguns casos pode também colaborar para que o paciente se mantenha oligossintomático ou assintomático por um período mais importante e é fundamental se atentar a essa possibilidade, porque o paciente pode já estar num grau mais avançado da evolução da sua valvopatia. Passando então para os pacientes com prolapso da válvula mitral, é muito importante hoje, cada vez mais nós vemos trabalhos e relatos de caso a respeito dessa questão, se atentar para os possíveis eventos arrítmicos relacionados ao prolapso valvar. Interessante que, apesar desses relatos estarem aparecendo na literatura, nós ainda não temos todas as respostas, nós ainda não temos as respostas definitivas sobre como conduzir esses quadros relacionados à arritmia
vinculada ao prolapso da válvula mitral. Será que um Holter de 24 horas periódico é importante de ser feito nesses pacientes ou não teremos tanta diferença de conduta com relação aos seus resultados? Será que se eu encontrar alguma arritmia específica, preciso fazer uma ressonância magnética de coração em todos para identificar a disjunção do anel mitral e aí então concluir sobre a necessidade ou não de indicar alguma conduta diferente? Vai haver benefício do uso de cardiodesfibrilador implantável nesses pacientes? Vai haver benefício de uma cirurgia valvar mais precoce depois que esses pacientes tiverem uma insuficiência mitral importante relacionada a esse prolapso? Se ele tiver uma anatomia com disjunção do anel, com realce tardio na ressonância, com Holter com alterações, será que isso tem algum impacto nas arritmias desses pacientes? Nós ainda não temos todas essas respostas e é algo que a gente ainda aguarda mais evidências para o futuro. Com relação à fibrilação atrial, a insuficiência mitral com fibrilação atrial de início recente, em geral já tem um caráter mais importante. Então, se eu ainda tenho uma insuficiência mitral discreta ou moderada, a expectativa é que ela ainda não esteja presente. Se acontecer de estar, é importante, mais uma vez, o controle adequado da frequência cardíaca e a indicação de anticoagulação. Nesses casos, a maior parte das vezes, a valvopatia vai ser do tipo insuficiência. E aqui sim, então, é possível, além da varfarina, utilizar também os chamados DOACs. Fundamental se atentar também ao surgimento de sintomas. Mais uma vez, diante de uma valvopatia ainda discreta ou moderada, é importante procurar outras possíveis causas ou então uma evolução da gravidade anatômica da valvopatia. No caso do prolapso, pode acontecer em alguns casos de o paciente ter uma insuficiência ainda discreta ou moderada e de uma forma aguda, ocorreu uma ruptura de cordoalha, por exemplo, gerando uma piora da gravidade da valvopatia e essa insuficiência mitral importante passar a gerar repercussão hemodinâmica, repercussão funcional no paciente. Da mesma maneira, o uso de outras medicações ou a própria autolimitação pode causar o efeito oposto e os pacientes estarem se queixando menos dessas alterações. Quando a gente vai falar sobre aquelas valvopatias de etiologia degenerativa, e aqui a gente pode lembrar de uma forma mais importante da estenose aórtica, é muito importante também lembrar que os sintomas vão surgir, em geral, em pacientes que já têm uma idade mais avançada e que já têm uma maior prevalência de comorbidades. Os pacientes muitas vezes vão ter, além da alteração valvar, coronariopatia, pneumopatia, obesidade, doenças osteoarticulares que acabam limitando a mobilidade adequada do paciente, e isso vai também gerar uma maior frequência do uso crônico de medicações. Portanto, nestes pacientes, os sintomas que eventualmente eles possam apresentar, se a hora que a gente faz a avaliação da válvula e essa anatomia valvar tem alterações apenas discretas ou ainda moderadas, é fundamental tentar esclarecer de uma forma mais clara qual é a real etiologia do sintoma. Porque esses sintomas podem surgir de todas as etiologias alternativas à valvopatia que eu acabei de comentar. Com relação à fibrilação atrial também, que pode estar presente muitas vezes, em alguns casos não diretamente relacionada à valvopatia, principalmente se essa valvopatia for aórtica e não mitral, é também importante o controle da frequência cardíaca e a anticoagulação. Em alguns casos, nos pacientes com valvopatia aórtica, pode-se inclusive considerar a possibilidade de reversão da fibrilação atrial para ritmo sinusal, uma vez que o átrio desses pacientes muitas vezes não é tão aumentado e a gente pode ter sucesso no controle do ritmo cardíaco ao invés do controle apenas da frequência. Por fim, é fundamental lembrar da profilaxia para endocardite infecciosa. A profilaxia para endocardite infecciosa, que pela diretriz brasileira é recomendada nos pacientes com valvopatia a partir de moderada, então é possível indicar profilaxia de endocardite infecciosa nos pacientes que têm valvopatia moderada ou importante, e no caso de procedimentos odontológicos que tenham alto risco de bacteremia, como manipulação de tecido gengival, tecido periapical, perfuração de mucosa oral,
são aqueles pacientes que têm aí um maior risco de bacteremia relacionado ao procedimento e que, portanto, teriam um maior benefício da profilaxia. No caso específico dos procedimentos odontológicos, a profilaxia recomendada de rotina é com amoxicilina 2 gramas, 30 a 60 minutos antes de cada um dos procedimentos. Portanto, acredito que nós conseguimos fazer um apanhado daquelas preocupações que são mais relevantes nos cuidados dentro do acompanhamento dos pacientes com valvopatia discreta e moderada. É fundamental definir de forma adequada qual é a etiologia, fazermos o acompanhamento regular desses pacientes, e esse acompanhamento envolve o acompanhamento clínico, com consultas médicas, um novo exame físico periódico e um novo exame ecocardiográfico periódico. As profilaxias indicadas devem ser realizadas se o paciente tiver etiologia reumática. Importante lembrar da penicilina benzatina e avaliar se o paciente se encontra dentro daquela população que precisa ainda dessa profilaxia secundária para a febre reumática em si, e a profilaxia de endocardite que nós acabamos de comentar. O tratamento das comorbidades, lembrar que é importante que eles sejam feitos, mas que, por outro lado, a realização desse tratamento, se envolver medicações, pode acabar influenciando de alguma maneira na reavaliação, principalmente sintomática, desses pacientes depois que eles evoluírem com piora anatômica para a valvopatia importante. O manejo da fibrilação atrial faz parte do dia a dia desse acompanhamento dos pacientes valvares, ainda que não com valvopatia importante. E, por fim, a atenção constante a possíveis aparecimentos de sintomas, porque 3 coisas precisam ser lembradas. Esse paciente pode se autolimitar por um lado e nós termos uma referência menor a sintomas, ou, por outro lado, eles podem ter sintomas que vão ser o desencadeante para a avaliação de uma possível piora anatômica do grau da valvopatia, ou então o surgimento de alguma outra doença que não a doença valvar, que possa ser responsável por esses sintomas e por essa repercussão. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e até a próxima.